História da Redenção, capítulo 22. A morte de Moisés. Moisés logo devia morrer, e foi-lhe ordenado reunir os filhos de Israel antes de sua morte, e referir-lhes todas as jornadas da hoste hebreia desde sua partida do Egito, e todas as grandes transgressões de seus pais, que tinham trazido os juízos de Deus sobre eles, compelindo a dizer que eles não entrariam na terra prometida. Seus pais tinham morrido no deserto, de acordo com a palavra do Senhor. Seus filhos tinham crescido, e a estes a promessa da posse da terra de Canaã devia ser cumprida. Muitos destes eram crianças quando a lei fora dada, e não tinham nenhuma recordação da grandeza do evento. Outros nasceram no deserto, e para que não deixasse de compreender a necessidade de serem obedientes aos mandamentos e a todas as leis e juízos dados a Moisés, foi ele instruído por Deus a recapitular os 10 mandamentos e todas as circunstâncias relacionadas com a doação da lei. Moisés havia escrito num livro todas as leis e juízos dados por Deus, e havia fielmente registrado todas as suas instruções dadas pelo caminho, e todos os milagres que ele havia realizado e todas as murmurações dos filhos de Israel. Moisés tinha também registrado como fora vencido em consequência das murmurações deles. Instrução final a Israel. Todo o povo fora congregado diante dele, e ele leu os eventos de sua história passada, do livro que tinha escrito. Também leu as promessas de Deus a eles se fossem obedientes, e as maldições que sobre eles viriam se fossem desobedientes. Moisés relatou-lhes que, por sua rebelião, o Senhor várias vezes propusera destruí-los, mas que ele intercedera tão fervorosamente por eles que Deus misericordiosamente os poupara. Relembrou-lhes os milagres que o Senhor operara em relação a Faraó e toda a terra do Egito. Disse-lhes: Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos diriges. Deuteronômio, capítulo 11, versos 7 e 8. Moisés advertiu especialmente os filhos de Israel contra os serem seduzidos pela idolatria. Fervorosamente instou com eles para obedecerem aos mandamentos de Deus. Se demonstrassem obediência e amor ao Senhor e o servissem com suas afeições não divididas, ele lhes daria chuva na estação certa e faria que sua vegetação florescesse e seu rebanho aumentasse. Desfrutariam também especiais e exaltados privilégios e triunfariam sobre seus inimigos. Moisés instruiu os filhos de Israel de maneira fervorosa e impressiva. Sabia que esta era a última oportunidade de dirigir-se a eles. Acabou então de escrever num livro todas as leis, juízos e estatutos que Deus lhe havia dado, e também os vários regulamentos referentes às ofertas sacrificais. Colocou o livro nas mãos dos homens que tinham ofício sagrado e pediu que, para sua segurança, fosse colocado ao lado da arca sagrada, pois esta era objeto do contínuo cuidado de Deus. Esse livro de Moisés devia ser preservado, para que os juízes de Israel pudessem a ele recorrer se algum caso surgido o fizesse necessário. Um povo que sempre erra, não raro entende que os reclamos de Deus favorecem seu próprio caso. Por isso, o livro de Moisés foi preservado num lugar muito sagrado, para futuras referências. Moisés encerrou suas derradeiras instruções ao povo com um vigoroso discurso profético. Esse foi patético e eloquente. Por inspiração de Deus, ele abençoou separadamente as tribos de Israel. Em suas últimas palavras, expandiu-se sobre a majestade de Deus e a excelência de Israel, que haveria de continuar para sempre, se lhe obedecessem e se apoderassem de sua força. A morte e ressurreição de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o Neguebe,
e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Deuteronômio capítulo 34, versos 1 a 7. Não era da vontade de Deus que alguém subisse com Moisés ao cume de Pisga. Ali estava ele, sobre a elevada culminância do cume de Pisga, na presença de Deus e de anjos celestiais. Depois de, para sua satisfação, ter visto Canaã, deitou-se, qual um guerreiro fatigado, para descansar. O sono veio sobre ele, mas foi o sono da morte. Anjos tomaram seu corpo e o sepultaram no vale. Os israelitas jamais encontraram o lugar onde foi sepultado. Seu enterro foi secreto para evitar que o povo pecasse contra o Senhor, idolatrando seu corpo. Satanás exultou que houvesse sido bem-sucedido em levar Moisés a pecar contra Deus. Por esta transgressão, Moisés viera sob o domínio da morte. Se tivesse continuado fiel, e sua vida não tivesse sido manchada por aquela única transgressão, deixando de dar a Deus a glória de ter tirado a água da rocha, ele teria entrado na terra prometida, e teria sido trasladado ao céu sem ver a morte. Miguel, ou Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceram do céu, depois de ter ele permanecido na sepultura um breve tempo. Ressuscitaram-no e o levaram para o céu. Quando Cristo e os anjos se aproximaram da sepultura, Satanás e seus anjos surgiram junto dela e ficaram a guardar o corpo de Moisés, para que não fosse removido. Quando Cristo e seus anjos chegaram perto, Satanás resistiu à sua aproximação, mas foi compelido pela glória e poder de Cristo e seus anjos a voltar atrás. Satanás reclamou o corpo de Moisés por causa de sua única transgressão. Porém Cristo mansamente o remeteu a seu Pai, dizendo: O Senhor te repreenda. Cristo disse a Satanás que sabia ter Moisés humildemente se arrependido de seu único erro, que mancha alguma repousava sobre seu caráter, e que seu nome permanecia incontaminado no livro celestial. Então Cristo ressuscitou o corpo de Moisés, que Satanás estivera reclamando. Por ocasião da transfiguração de Cristo, Moisés e Elias, que tinham sido trasladados, foram enviados para conversar com Cristo quanto a seus sofrimentos e para serem os portadores da glória de Deus a seu amado Filho. Moisés havia sido grandemente honrado por Deus. Tivera o privilégio de conversar com Deus face a face, como um homem fala com seu amigo. E Deus lhe tinha revelado sua excelente glória, como jamais o fizera a nenhum outro.